mais uma vez aqui em nossa aula de matemática. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre simetria e eixo simétrico, ou simetria e linha simétrica. Vamos lá? Através da nossa apostila, na página 319, eu gostaria primeiramente que vocês observassem essas 4 imagens. A primeira, que está representando um cocar indígena. Segunda imagem, uma cesta feita pelos indígenas. Terceira imagem, uma borboleta. E quarta imagem, um campo de futebol. Observaram? Nessas 4 figuras, eu tenho figuras simétricas. O que são figuras simétricas ou simetria? Simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes exatamente iguais. Ou seja, não pode sobrar nenhum pedacinho de uma parte. Simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes exatamente iguais, onde ambas devem coincidir quando sobrepostas. E eixo simétrico? Eixo simétrico é a linha que atravessa a figura. Então, eu tenho aqui, na representação do cocar, eu tenho 2 partes exatamente iguais, certo? Para eu achar essas 2 partes exatamente iguais, eu achei primeiramente o eixo de simetria, que é a linha que divide as partes iguais. Eu tenho a linha simétrica ou eixo simétrico no cocar. Ao dividir o cocar no meio, eu tenho 2 partes exatamente iguais, de tamanhos e de cores. Com a cesta, a borboleta e o campo de futebol, não são diferentes, acontecem a mesma coisa. Eu tenho a cesta dividida ao meio e, se eu observar, eu tenho realmente as 2 partes iguaizinhas. A borboleta, isso também acontece com algumas coisas da natureza. A borboleta, se eu dividi-la ao meio, eu vou ter as 2 partes exatamente iguais. E o campo de futebol também. Tanto as linhas retas, as linhas curvas, as cores. Então, o que eu tenho aqui são figuras simétricas com os eixos de simetria. Entenderam? Simetria, tudo aquilo que eu posso dividir em partes exatamente iguais. E eixo simétrico é a linha que atravessa essa figura ou que divide essa figura. Vamos lá para os nossos exercícios? No exercício 1, eu tenho um lindo cocar. Eu tenho como exemplo aqui em cima um cocar já confeccionado pelos indígenas, pintado, costurado. E mais embaixo, eu tenho um cocar onde vocês deverão fazer a pintura. Mas como vocês deverão fazer a pintura desse cocar? Vamos lá? Nele, vemos que as penas apresentam disposição simétrica em relação a um eixo de simetria vertical e imaginário. Agora é com você. Inspire-se na forma simétrica das penas e pinte o cocar seguinte usando cores variadas e simétricas em relação a um eixo de simetria vertical. Então, vocês vão traçar um eixo de simetria e pintar os 2 lados exatamente iguais para que se torne uma figura simétrica. Exercício 2. Uma canoa indígena, em muitos casos, é feita de apenas um tronco de árvore
e esculpida de tal forma que apresenta um eixo de simetria, como apresentado e mostrado nessa ilustração. Então, aqui eu tenho uma canoa, e eu tenho nessa canoa o eixo de simetria. Neste caso, qual é a razão para que esta canoa seja simétrica? Alguém sabe dizer para Pro? O porquê que apresenta a simetria nessa imagem? Ah, muito bem! Quem disse que é por conta do equilíbrio, acertou. Então, a simetria nessa imagem, ela existe devido ao equilíbrio para a navegação. Então, eu preciso ter um equilíbrio dos dois lados para que um lado não afunde. Exercício 3. Complete simetricamente cada desenho feito em malha quadriculada. Neste exercício, eu tenho 4 malhas quadriculadas, aonde vocês deverão completar o desenho para que fique uma figura simétrica. A primeira figura, ela está com um desenho verde. Vocês vão completar a outra parte para que se torne uma figura simétrica. E assim, vocês deverão fazer com a letra B, a letra C, a letra D. As 4 malhas simétricas. Não esqueça de usar todo o capricho. E contar os quadradinhos para que a simetria fique perfeita, tá bom? Exercício 4. No exercício 4, eu tenho lá um trabalho de arte. Beatriz deveria desenhar uma figura na metade de uma folha quadriculada. Então, a Beatriz, ela precisa desenhar uma figura na metade de uma folha quadriculada. Enquanto a sua colega Roberta deveria completar o desenho com uma imagem simétrica em relação ao eixo de simetria. Veja o desenho que Beatriz fez. Olha, a Beatriz fez um desenho partindo pelo eixo simétrico. Qual dessas 5 imagens completará a outra parte do desenho de Beatriz? Quem respondeu a letra E acertou. Então, agora, vocês vão apenas completar essa primeira imagem aqui e assinalar a resposta correta. Dobraduras e número de eixos. A Pro vai contar até 5 para que vocês possam buscar aquele quadrado que eu coloquei no kit de material. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? Uma simetria pode ser observada com muita facilidade, usando-se um espelho. Nesse caso, o plano de espelho tem a função do eixo de simetria, que mostramos na atividade anterior. Outra forma curiosa e simples de se obterem figuras simétricas é por meio de dobraduras. Usando dobraduras, podemos também verificar a quantidade de eixos de simetria que uma figura apresenta, como é o caso do quadrado. Eu tenho um quadrado aqui. Agora, veja os passos a seguir e como é possível descobrir os eixos de simetria do quadrado por meio de dobradura de uma folha quadrada. Então, eu tenho lá, passo 1. O primeiro passo do quadrado é dobrarmos ao meio. Dobrei o quadrado ao meio, passei o dedinho, tenho uma linha aqui, a linha que atravessa. Então, é a linha simétrica, certo? Abri o quadrado novamente.
outro modo de descobrir a linha simétrica. Dobro novamente, ele é o meio. Então, eu dobrei na vertical, dobrei na horizontal. Logo, eu tive duas linhas simétricas. Agora, com o quadrado, eu consigo dobrar também na diagonal, como se fosse um barquinho. Olha, dobrei na diagonal, tive minha terceira linha simétrica. Abro novamente o meu quadrado e vou dobrar novamente na diagonal para o outro lado. Apresentei 4 linhas simétricas dentro de um quadrado. Mas, isso acontece com todas as figuras? Não, isso acontece com o quadrado. Já com o retângulo, acontece diferente. Olha aqui o exemplo do retângulo. Com o retângulo, o que acontece? Eu só tenho a linha ou o eixo de simetria se eu dobrar o retângulo ao meio, na vertical ou na horizontal. Se eu dobrar o retângulo na diagonal, como eu estou apresentando aqui para vocês, eu não tenho o eixo de simetria. Por que eu não tenho o eixo de simetria? Porque há uma parte que ficou sobreposta à outra, houve sobra. E quando acontece a sobra, as partes não são iguais. Então, não é uma figura que apresenta 100% simetria. Ou seja, ela apresenta simetria apenas na vertical e na horizontal. Tudo bem? Até aqui, galerinha? Agora, eu tenho uma atividade bem legal. O que vocês irão fazer nesta atividade aqui? Olha que linda borboleta. Vocês irão pegar uma folha de sulfite, tá? Dobrar essa folha de sulfite ao meio. Ou qualquer outra folha que tiver no kit que a Pro enviou para vocês, certo? Dobrou essa folha ao meio, vocês vão abrir, vocês vão pingar um pouquinho de tinta, vocês podem pingar várias cores, tá? Ou uma única cor, aí fica a opção de vocês. Fecho com a tinta, passo a mãozinha e abro. Quando abrir, aqui eu não coloquei a tinta, tá? Só foi um exemplo. Quando eu abrir, vai estar exatamente o desenho de uma borboleta, como aparece aqui no exemplo. Então, aqui é uma pintura simples e uma maneira também de demonstrar uma figura simétrica através da tinta. Eu espero que seja uma ideia bacana para vocês e que vocês usem todo o capricho ao desenvolver essa atividade. Combinado? E para finalizarmos a nossa atividade de hoje em relação à simetria, eu tenho outra atividade bem bacana também. Nessa atividade, o que vocês deverão fazer? Vão pegar uma folha, dobrá-la ao meio. Dobrou ao meio? Dobrem novamente ao meio, certo? Dobrou novamente ao meio, vocês deverão cortar um retângulo na parte fechada. Cortou um retângulo na parte fechada, como mostra a figura, certo? Quando abrir, olha o que irá apresentar. Também uma figura simétrica. Aí, o que vocês deverão responder? Qual dessas imagens aqui
ficou mais parecida com essa atividade, certo? Para mim, foi a letra E. E para vocês, também será a letra E? Bora fazer as atividades, galerinha? Conto com vocês. Beijos e até a próxima aula.